E eu gostaria de iniciar essa série de mensagens falando sobre o temor do Senhor. O tema da minha mensagem, então, é o temor do Senhor. O livro de Provérbios, ele traz inúmeros ensinamentos para a nossa vida. Ensinamentos práticos para a nossa caminhada, para a nossa vida diária. Ensinamentos práticos, ensinamentos, que tocam nossa área moral, nossa área intelectual. Ensinamentos que nos fazem distinguir o certo do errado. Ou seja, quando nós lemos o livro de Provérbios, nós temos ensinamentos diários para a nossa vida. Alguns pregadores falam que nós precisaríamos ler o livro de Provérbios todos os meses. Ou seja, todo dia nós lermos um capítulo do livro. De tanto ensinamento que nós podemos trazer. No livro de Provérbios é falado mais de 56 vezes sobre sabedoria. Citado a palavra sabedoria mais de 56 vezes, fora todos os ensinamentos que nos trazem. Ou seja, é um livro que aborda muito profundamente a nossa vida, que toca muito profundamente a nossa vida. E nós precisamos sim ler esse livro, nós precisamos sim meditar nesse livro, meditar, naquilo que o Senhor tem preparado para nós através do livro de Provérbios. Mas nós precisamos de algo que nós precisamos ter, é o temor do Senhor. A palavra do Senhor fala em Provérbios no capítulo 9, no verso 10, que fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é entendimento. Isso também é falado em Salmo 111, é falado sobre o temor do Senhor. Em Provérbios no capítulo 2, a palavra de Deus diz lá que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ou seja, nós vemos e abordamos muito sobre o temor do Senhor sendo esse princípio da nossa vida. Eu compartilhei hoje pela manhã e nessa noite eu tive um sonho. E no sonho nós estávamos, eu e a Daniela, entrando em um lugar e nós entrávamos, nós víamos algumas pessoas nesse lugar. O lugar era bom. O lugar não era um lugar ruim. Mas quando eu entrava, o sentimento do meu coração era um sentimento muito ruim. Foi uma angústia no meu coração. E ao mesmo tempo veio aquele sentimento de urgência. E eu falei para a Daniela, nós precisamos tirar essas pessoas daqui. Nós precisamos urgentemente tirar essas pessoas desse lugar. Então ali E ali o sonho acabou. Acordei, compartilhei com a Daniela e falei, tive esse sonho. E no culto das 8 horas, nós estávamos aqui no momento do louvor. Eu falei, Senhor, normalmente eu não tenho esse tipo de sonho. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso aí? Se o Senhor tem algo para falar, por favor, me traga um discernimento do que o Senhor quer falar através desse sonho. Mas ali o sentimento que veio era realmente com relação ao temor do Senhor. Algo que o Senhor veio ministrando no meu coração sobre o temor do Senhor. E muitas vezes nós estamos num ambiente que parece até ser bom, mas de nós precisarmos ter essa sensibilidade de sairmos do lugar, às vezes. De sairmos do ambiente onde nós estamos, de mudar a rota da nossa vida, mudar o destino da nossa vida, o rumo onde nós estamos tomando. E me veio aquele senso de urgência, de realmente, falei para Daniela, nós precisamos urgentemente tirar essas pessoas desse lugar. E obviamente que ali não era eu ou a Daniela que queríamos tirar, mas ali foi algo que o Senhor realmente falou. De nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, ao ponto de nós sairmos do lugar onde nós estamos. De nós movermos a nossa vida, alinharmos a nossa conduta, alinharmos o que nós estamos fazendo na nossa vida. Deixarmos de fazer algumas coisas ou começarmos a fazer outras. Foi realmente esse sentimento que veio no meu coração. Muito de encontro com a palavra de hoje. E eu gostaria então de trazer esse entendimento. Porque muitas vezes nós falamos sobre o temor e é muito fácil nós igualarmos o temor, acharmos que nós estamos temendo ao Senhor, mas na verdade nós temos medo do Senhor. Então nós precisamos julgar um pouco a nossa vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, a palavra do Senhor diz assim que se o homem julgar a si mesmo, não será disciplinado pelo Senhor.
Ou seja, junto ali com a passagem onde ele fala para nós, no momento da ceia, nós sondarmos o nosso coração, nós julgarmos a nossa vida antes de participarmos da ceia. Na sequência ele fala, porque se o homem julgar a si mesmo, não será julgado. Pois se precisar ser julgado pelo Senhor, é um julgamento de disciplina do Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor ali está trazendo que se nós julgarmos a nós mesmos, se nós pararmos e nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos disciplinados pelo Senhor. Ou seja, porque nós iremos alinhar a nossa vida, porque nós iremos alinhar a nossa conduta, porque nós iremos alinhar a forma como nós conduzimos a nossa vida. Então nós precisamos olhar para o temor do Senhor como com essa devida importância. Não olhar com medo, sabe? Mas nós olharmos o Senhor, olharmos e termos esse temor do Senhor, do temor das coisas que nós iremos fazer, temor da nossa conduta, temor quando nós formos tomar alguma decisão, nós temos temor. E é isso que eu gostaria de tratar nessa noite, sobre o temor do Senhor. John Bevere, ele conta uma história de que ele foi visitar um presidiário, um homem rico que estava preso por corrupção. E naquela conversa ali, ele pergunta para aquele homem o que aconteceu, porque aquele homem era cristão e hoje ele estava preso por corrupção. E ele pergunta para aquele homem o que aconteceu. Em que momento você parou você saiu dos caminhos do Senhor? Em que momento você fez isso que você caiu realmente nesse problema? E aquele homem então ele responde ao viver e ele fala: a questão é, pastor, que eu sempre amei a Jesus e eu continuo amando a Jesus. John Bevere, então ele olha aquilo e ele se assusta com aquela resposta. Um homem que estava preso por corrupção, tendo uma resposta de que amava Jesus e continua amando Jesus. E aquele homem então ele continua a resposta dele falando da grande questão. E o grande problema é que eu amava Jesus, mas não temia ao Senhor. E quando John Bevere contou aquela história, aquilo realmente mexeu comigo. Eu falei, porque é muito fácil nós amarmos a Jesus. É muito fácil nós amarmos a Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. É muito fácil nós amarmos Jesus, mas nós não trazemos essa responsabilidade, esse temor pelo Senhor. Temor de conduzirmos a nossa vida em santidade, temor em conduzirmos a nossa vida em retidão, temor em conduzirmos a nossa vida conforme a palavra do Senhor. Sabe, então quando nós olhamos para as Escrituras, aqui a palavra do Senhor está falando em Provérbios, o princípio da sabedoria. Ou seja, a sabedoria é a aplicação do conhecimento. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos adquirindo conhecimento. Mas a sabedoria nos faz aplicar isso. A sabedoria nos faz aplicar aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos lendo. Então quando nós lemos, vemos que o temor é o princípio da sabedoria. É que primeiramente, ou seja, e Provérbios ele traz muitos ensinamentos da nossa vida diária, como eu falei, no nosso relacionamento com pessoas, ou seja, na nossa vida horizontal. Mas o que a palavra de Deus aqui nos está ensinando é que primeiramente, antes de nós alinharmos qualquer outra coisa, precisamos ter um relacionamento na nossa vertical, ou seja, o nosso relacionamento com o Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ou seja, o princípio de qualquer outra coisa é o nosso relacionamento com Deus. É o lugar onde nós estamos em Deus. É o temor que nós temos em Deus. A palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 2, ela traz ali junto temor, honra e amor. Ou seja, ele está falando que nós precisamos dos três e os três juntos. Sabe por quê, meu amor? Porque, meu irmão? Porque quando nós... De volta. Porque quando nós tememos ao Senhor, nós honramos o que o Senhor honra e nós amamos o que o Senhor ama. Quando nós tememos ao Senhor, não tem como nós desonrarmos a Ele. Quando nós tememos ao Senhor, nós amamos as coisas que o Senhor ama. Nós amamos as coisas que Deus ama e nós deixamos de lado, nós deixamos para trás as coisas que desonram ao Senhor, as coisas que o Senhor não ama, as coisas que desagradam ao Senhor.
Ou seja, temor, amor e honra, elas andam juntos. Não tem como nós trabalharmos separados esses três. Sabe, então nós precisamos trazer esse entendimento para a nossa vida. O que faz uma pessoa que tem uma vida na igreja, que cresce na igreja, parar de honrar ao Senhor? O que faz uma pessoa sair dos caminhos do Senhor? O que faz uma pessoa desagradar o Senhor, mesmo tendo crescido ouvindo a palavra? É a falta de temor. Sabe o que faz uma pessoa estar caminhando, sendo conduzida na palavra, ouvindo a palavra, ouvindo os direcionamentos, né, tendo até experiências com o Senhor, mas muitas vezes saindo dos caminhos? Sabe o que nós vemos? Eu e a Daniele trabalhamos com adolescentes durante 6, 7 anos. Sabe o que nós víamos de adolescentes que quando tinham, assumiam uma certa idade, saíam da igreja, se desviavam? Adolescentes que cresceram na igreja. Mas a grande questão é que muitas vezes nós trazemos o pecado, deixamos de pecar, mas não pelo princípio correto. Muitas vezes nós deixamos de pecar, por medo, ou nós deixamos de pecar por causa de pessoas, ou nós deixamos de pecar por causa do nosso ministério, deixamos de pecar por causa do nosso servir. Eu não posso pecar porque eu sou um líder de célula. Eu não posso pecar porque eu sou um auxiliar de célula. Eu não posso pecar porque eu toco no louvor. Sabe, isso traz um peso, e a pior coisa é nós termos um peso de não pecarmos por causa dessas coisas totalmente naturais, do que nós deixarmos de pecar porque nós tememos ao Senhor. Ou seja, eu deixo de pecar porque eu amo ao Senhor. Eu deixo de pecar porque eu quero honrar ao Senhor. Independente se eu tenho um ministério ou não tenho um ministério, eu honro ao Senhor. Teve um dia que nós ouvimos de uma pessoa em que essa pessoa caiu em pecado e ela acabou deixando o ministério. E essa pessoa falou para mim, para Daniela, e falou assim: tudo que eu tinha era o ministério. Sabe, nós ouvimos aquilo como um alerta para as nossas vidas, porque muitas vezes é realmente isso. Muitas pessoas, tudo que tem é o ministério, tudo que tem é o servir, tudo que tem é um dom, mas não tem o temor do Senhor. Não tem o que realmente precisa. Bruce Waltke que diz assim: uma pessoa pode memorizar o livro de Provérbios e ainda assim não ter sabedoria, se essa memorização não afetar o seu coração, orientando o seu comportamento. Ou seja, nós podemos ler e reler e reler, mas se aquilo que nós estamos lendo não tocar o nosso coração, não mudar o nosso comportamento, nós estamos lendo apenas por ler. Mas o que vai nos fazer aplicar isso? O que vai nos fazer aplicar esse conhecimento que nós temos? Esse conhecimento que nós adquirimos? O temor do Senhor. O que vai nos fazer aplicar isso é o temor do Senhor. Sabe, de nós deixarmos de pecar, o temor do Senhor. Ou seja, eu não posso de forma alguma basear a minha santidade em algo natural. Eu não posso basear a minha santidade em um homem. Eu não posso basear a minha santidade em um ministério. Eu não posso basear a minha santidade porque eu quero alcançar alguma coisa. Eu preciso ser santo simplesmente porque eu honro ao Senhor. Independente se aquilo que eu quero aconteça ou deixe de acontecer, eu preciso ser santo. Então temor e santidade andam juntos, porque o temor nos leva a esse lugar de santidade. O temor nos faz honrar o Senhor. O temor nos faz amar o que o Senhor ama. Sabe, então nós precisamos trazer esse entendimento. Salmos no capítulo 19, no verso 9, a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é puro. O temor do Senhor é límpido. Ou seja, quando nós tememos ao Senhor, nós entramos nesse lugar de santidade. Quando nós tememos ao Senhor, em Provérbios no capítulo 16, gostaria que você abrisse ali.
no verso 6. Que diz assim: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Ou seja, com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando nós tememos ao Senhor, nós nos afastamos daquilo que desagrada ao Senhor. Nós nos afastamos do mal, nós nos afastamos do pecado, nós nos afastamos das coisas que desonram ao Senhor. Então nós precisamos olhar com atenção a nossa caminhada. Por que é que muitas vezes, por que é que nós estamos caminhando em santidade? Qual que é o motivo de nós não pecarmos? Qual que é o motivo de nós andarmos em retidão? Nós precisamos caminhar em retidão, caminhar em santidade, mas precisamos fazer da maneira correta, com o princípio correto. Sabe, porque o temor do Senhor é o que nos leva a esse lugar de... A palavra do Senhor diz que a nossa santidade é aperfeiçoada no temor do Senhor. O temor do Senhor nos faz entrar nesse lugar. Da mesma forma, nós precisamos trazer esse entendimento que a falta de temor é a raiz de todo pecado. A falta de temor do Senhor é a raiz que nos leva a pecar. Porque o pecado, ele não começa diretamente com o pecado já executado. O pecado, ele começa lá atrás. O adultério não começa com o adultério. O adultério começa lá atrás, com outras atitudes. Com outras atitudes de falta de temor que levam um homem, que levam uma mulher a adulterar. Ou seja, nós precisamos olhar para a falta de temor como essa raiz que nos leva a pecar. Então nós precisamos cuidar disso. Eu gostaria que você abrisse 2 Coríntios no capítulo 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Ou seja, a nossa santidade sendo aperfeiçoada no temor do Senhor. De nós estarmos nesse processo de santificação, nesse processo de aperfeiçoar a nossa santidade. Dia após dia, eu vou aperfeiçoando a minha santidade. Dia após dia, eu vou crescendo em santidade. Eu vou estando nesse processo de santificação. Sabe? Então nós precisamos olhar para o temor como esse lugar onde nos afasta do mal. Como o temor do Senhor é esse lugar que nos traz, que nos blinda. O temor do Senhor é um lugar que nos protege contra o pecado. O temor do Senhor é um lugar que abre os nossos olhos, né? Aumenta o nosso discernimento para as coisas. Ou seja, nos faz discernir o que é bom e o que é ruim. Ou seja, quando eu tenho o temor do Senhor, eu tenho eu consigo discernir o que é bom e o que é ruim para a minha vida. Eu consigo discernir o que é pecado e o que não é, que muitas vezes nós, né, como eu falei naquele sonho, aquelas pessoas, elas estavam em um ambiente bom. Elas estavam em um ambiente que não era ruim. Mas aquele ambiente trazia algo ruim. Aquele ambiente trazia algo que não era bom. Sabe, então, de nós estarmos nesse lugar de discernimento, do Senhor poder nos, né, trazer o Espírito Santo, nós estarmos sensíveis ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa discernir, para que o Espírito Santo possa nos auxiliar, possa realmente falar: nossa, você precisa sair daqui, você precisa alinhar a sua vida, você precisa alinhar, né, a sua conduta. Charles Spurgeon diz assim: o melhor entendimento é a obediência à vontade de Deus e o aprendizado da verdade que Deus colocou em sua palavra. Ou seja, o melhor entendimento é a obediência à vontade de Deus. O melhor entendimento é a obediência à palavra de Deus. Sabe que muitas vezes nós lemos, mas não trazemos isso para o nosso entendimento. Porque aquele que realmente entende a palavra de Deus, aquele que realmente entende o que está escrito na palavra de Deus, traz esse lugar de: opa, eu preciso sair daqui. Opa, eu preciso realmente deixar
isso de lado. Eu preciso deixar isso para trás e viver uma nova vida. Eu preciso deixar isso para trás e viver algo novo. Eu preciso deixar esse pecado para trás. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que acabam não tendo um compromisso com o Senhor porque pecam. Como nós vemos pessoas que muitas vezes não querem ter um compromisso porque andam em pecado. Ao invés de deixar o pecado e assumir um compromisso com o Senhor. Assumir um compromisso com o Senhor de deixar o pecado. Sabe, nós olhamos para o que está acontecendo, né, nas igrejas, o que está acontecendo no mundo cristão. E nós vemos o que está acontecendo, é a falta de temor. Onde a palavra de Deus tem sido diminuída, onde a palavra de Deus tem sido mexida, tem sido alterada, onde a palavra de Deus não é pregada na sua essência, onde a palavra de Deus não é pregada em integridade. Nós vemos isso, e qual que é o problema? A falta de temor. De achar que a voz de um homem é mais forte e é maior do que a palavra de Deus. De achar que o pensamento de um homem é muito maior do que a palavra de Deus. De achar que alguém que estudou minimamente a Bíblia pode ser mais inteligente ou pode trazer uma revelação que a palavra de Deus não traz. Sabe, isso é falta de temor. Sabe, nós precisamos olhar para o que está acontecendo e trazer realmente essa inquietação no nosso coração e nós sondarmos a nossa vida. Qual que é o objetivo? Por que é que nós fazemos o que nós fazemos? Por que é que nós estamos, né, deixando de pecar? Sabe, essa inquietação no nosso coração, de nós olharmos e falar, algumas coisas precisam ser alinhadas na nossa vida. Algumas coisas precisam ser alinhadas na minha vida. Sabe, a partir desse momento, a partir do momento onde eu olho e eu mudo o meu entendimento, onde eu sondo o meu coração, onde eu julgo a minha vida como a palavra de Deus traz, quando eu trago esse entendimento, eu vou ler a Bíblia de uma maneira diferente. Quando eu trago esse entendimento, eu vou ler as Escrituras de uma forma diferente. Tendo entendimento de que o que a Bíblia está me ensinando não está me deixando, né, não está me colocando, me algemando, não está me trancafiando num lugar, mas sim está me trazendo um lugar de liberdade. Porque muitas vezes nós deixamos de pecar, nós deixamos de ter uma vida com o Senhor por causa de momentos de prazer. Por causa de simples momentos de prazer, nós deixamos de alcançar aquilo que o Senhor tem. Mas aquela pessoa que tem temor ao Senhor é uma pessoa que olha para isso e fala, eu não vou buscar momentos de prazer, porque eu sei algo que eu vou encontrar na minha eternidade. Eu não vou deixar que o mal toque a minha vida por causa de um momento, por causa de 5 minutos, por causa de 10 minutos, com a noção de que o que eu estou fazendo é algo que vai tocar a minha vida. É algo que vai tocar a minha eternidade. É algo que vai honrar o Senhor. É algo que demonstra o meu amor pelo Senhor. Então esse é o temor do Senhor. Eu não faço nada porque os homens me pediram. Eu não faço nada porque eu preciso alcançar alguma coisa aqui nessa terra. Mas eu faço tudo isso porque eu temo o Senhor. Eu faço tudo isso porque eu amo o Senhor. Eu faço tudo isso porque eu quero honrar ao Senhor. Então, através da minha vida, eu honro ao Senhor. Através da minha vida, eu declaro o amor ao Senhor. Muito mais do que palavras são as nossas atitudes ao Senhor. Muito mais do que nós falarmos em um culto algo, ou nós cantarmos algo, muito mais do que isso é a nossa vida em integridade. A nossa vida santa fala muito mais do que qualquer palavra. A nossa vida santa fala muito mais do que qualquer declaração bonita. A nossa vida santa fala muito mais do que qualquer canção legal que nós possamos cantar. Porque é a nossa vida em santidade que declara tudo isso. Porque é muito fácil nós cantarmos, muito fácil nós falarmos, muito fácil nós orarmos algo bonito, mas é muito difícil nós vivermos esse lugar de temor, santidade, honra e amor. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus, olhando, o Senhor tem algo a me ensinar aqui.
O Senhor tem algo que eu possa aplicar na minha vida. O Senhor tem algo que eu possa aplicar na minha vida moral, na minha vida diária, na minha vida familiar. Então eu preciso olhar a palavra de Deus e aplicar isso. Eu gostaria que você abrisse em Isaías, no capítulo 33, eu gostaria que o louvor já subisse, por favor. Isaías 33, o verso 5. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento dos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Nós encontramos no temor do Senhor uma chave para nós acessarmos algo nele. Nós encontramos no temor do Senhor a chave para nós acessarmos algo para a nossa vida. A palavra de Deus está falando de um grande tesouro para nós. A palavra de Deus está falando de um tesouro para a minha vida. A palavra do Senhor está falando de um tesouro para a sua família. A palavra do Senhor está trazendo um tesouro para o seu casamento. O temor do Senhor. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Então que nós possamos olhar um lugar de salvação, um lugar de sabedoria, um lugar de conhecimento. Isso é um tesouro para as nossas vidas. Isso é um tesouro para a sua família. E é isso que a palavra do Senhor está trazendo. Que nós possamos olhar para isso. Sabe, que nós possamos acessar esse lugar na presença do Senhor. Sabe, o que às vezes o Senhor quer ministrar na nossa vida, ou aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, nós falamos de nós não fazermos algo para conquistar alguma coisa aqui nessa terra. Mas nós também precisamos entender que quando nós fazemos sim, o Senhor traz algo sobre as nossas vidas. O Senhor traz algo sobre a nossa família. O Senhor traz algo, qualquer área que seja, assim uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Não fazemos para ganhar, mas com certeza o Senhor traz essas bênçãos para as nossas vidas. Então nós precisamos entrar nesse lugar. E quantas vezes nós perdemos algo diante do Senhor porque não o tememos? Quantas vezes nós deixamos de desfrutar algo na presença do Senhor porque nós não entramos nesse lugar de temor, não entramos nesse lugar de honrar o Senhor, não entramos nesse lugar de amar o Senhor. Sabe, então que nós possamos mudar a trajetória da nossa vida. Sabe, voltando para aquele sonho, então aquele senso ali, aquele senso de urgência, aquela necessidade de tirar aquelas pessoas ali. Algo que obviamente somente a palavra do Senhor pode fazer para as nossas vidas. Somente a palavra de Deus pode trazer para nós. Mas era um lugar assim, nós precisamos mudar o rumo de algumas coisas. Nós precisamos mudar a trajetória de algumas coisas. Nós precisamos mudar como algumas coisas estão sendo conduzidas. Sabe, foi esse sentimento do meu coração. E sabe, nós precisamos mudar algumas coisas. Nós precisamos olhar para a nossa vida e mudar algumas coisas. Nós precisamos olhar para a nossa caminhada e mudar algumas coisas. O que eu preciso deixar para trás? O que eu preciso começar a fazer? Que nós possamos olhar para a palavra do Senhor de uma maneira diferente. Que nós possamos olhar para as Escrituras de uma forma diferente. No capítulo 14, verso 27, a palavra do Senhor diz assim, de Provérbios: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Ou seja, quando nós entramos nesse lugar de temer ao Senhor, nós estamos entrando em um lugar que nós acessamos vida. Nós acessamos vida para a nossa família. Nós acessamos vida para nós. De nós realmente acessarmos esse lugar e afasta das armadilhas da morte.
Ou seja, armadilhas que muitas vezes, ou seja, ciladas que vêm na nossa vida, que vêm para nos roubar, que vêm para ceifar a nossa vida, que vêm para nos tirar da presença do Senhor. A palavra de Deus está falando do temor do Senhor tirar, nos afastar do quê? Dessas armadilhas. Ou seja, o temor do Senhor nos afastar desse lugar que muitas vezes nós estamos achando que é algo bom, mas o temor do Senhor nos levar para esse lugar de vida, nos afastar das armadilhas, nos afastar das ciladas e nós acessarmos aquilo que o Senhor tem para nós, de nós acessarmos totalmente aquilo que Deus tem para nós.